Bem, com muito prazer recebendo a professora Adriana Dias. Nós vamos dialogar aqui, conversar um pouco com a professora sobre as relações entre a extrema-direita, vamos chamar histórica brasileira, com o bolsonarismo contemporâneo, especialmente a partir da ascensão do Bolsonaro à presidência, mas não só, porque o Bolsonaro também tem sua história no campo da extrema-direita. Então, eu agradeço muito a professora ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu coloco é quais as relações que, nas suas análises, nas suas interpretações, nas suas pesquisas, é possível estabelecer entre a extrema-direita brasileira, eu chamo de histórica, porque ela está presente no século XX brasileiro, tal, para não ir mais lá atrás, com o bolsonarismo, com o Jair Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você a oportunidade de falar com os seus ouvintes e com você, é uma honra estar aqui. E descrever um pouco, né, o que a gente percebe desses movimentos a partir de algumas descobertas que eu fiz, né? Eu pesquiso o neonazismo desde 2002, né? Foi muito por acaso que eu comecei a pesquisa, que eu me interessei pelo tema. Eu não entrei na faculdade pensando em estudar isso, né? Mas objeto de pesquisa é assim, a gente encontra o objeto e ele vai acompanhando a gente e ele acaba virando o grande objeto da sua análise. Então, eu fiz a graduação nisso, fiz a monografia de fim de curso, fiz o mestrado, fiz o doutorado, então tenho um longo tempo pesquisando a extrema-direita. Você faz muito bem de afirmar que a extrema-direita é histórica, porque o nosso STF entregou Olga para os nazistas grávida, né? Então, nós temos realmente uma extrema-direita que foi capaz de entregar uma mulher grávida para os nazistas, né? Independente do que ela fosse, sabia-se que o que ia acontecer com Olga, né, na Alemanha. Depois, nós tivemos, durante o período da ditadura, momentos em que as organizações judaicas elas foram perseguidas e analisadas. Eu tenho documentos que eu pesquisei no Arquivo Nacional, que havia uma análise das organizações judaicas, inclusive com manifestação de que falava assim nos arquivos, observa-se mais essa organização judaica tal, né, dava o nome da organização, e por ela ser sionista, e daqui a algum tempo avaliaremos se é conveniente para o governo X, né, de acordo com o marechal ou o general que estivesse na presidência, se é conveniente para permitir ou não que essa organização judaica continuasse. Então, várias vezes eles levantaram a possibilidade de fechar organizações judaicas. Nós sabemos que, por exemplo, Petrópolis, a Casa de Petrópolis, ela tem uma ligação com pessoas que foram nazistas. O Brasil se recusou a entregar informações sobre Mengele, que morreu no território brasileiro. Então, nós sabemos que realmente há uma história, né, que deixou vários rastros, né, alguns muito grandes, né, outros menores, de acordos e afinidades, pelo menos afinidades eletivas, com certeza, com a extrema-direita. No caso do Bolsonaro específico, a gente sempre observou algumas falas, algumas manifestações, e no governo dele, isso antes dele se eleger presidente, desde a Câmara, mas nas entrevistas que ele deu na televisão, que hoje eu penso se deveriam ter dado tanto espaço, tanto palco para essa pessoa, né? Mas a gente sempre percebeu alguns sinais, e no governo dele teve momentos absolutamente nazificados, como, por exemplo, a fala do Alvim, né, representando Goebbels ao pé da letra, né? Tinha Wagner ao fundo, tinha o discurso de Goebbels palavra por palavra, ele praticamente só trocou a Alemanha por Brasil e colocou o discurso, que foi uma cena horrorosa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia presenciar um ministro brasileiro fazer um discurso de Goebbels. Eu acho que todo mundo se chocou muito naquele momento, tanto que houve muita pressão para que ele fosse retirado e que ele fosse demitido. Mas todo mundo analisava esses momentos como se fosse acaso, né? Provocação. Outras pessoas falavam que era equívoco, que era erro.
outros falavam que era ocasional, outros falavam que era um fato aleatório, ainda que os fatos aleatórios chegassem a 8.630.000 em 95, como algumas pessoas costumam brincar, sempre se atribuiu a uma, digamos assim, muito mais a algo aleatório do que algo proposital, ou pensado, ou estratégico, né? Ou algo planejado, digamos assim. E aí eu estou em abril desse ano, né, observando o meu monitoramento e recebo um convite de uma universidade federal, porque eu sempre estou falando em universidades federais, né? Eu sou acadêmica, eu sou pesquisadora, né? Eu não sou uma ativista, eu sou uma pesquisadora, e eu sou também ativista de direitos humanos, claro, mas assim, quero dizer que a minha função principal é pesquisa, né? Não sou conhecida como uma pessoa que não é da academia, eu sou conhecida dentro da academia há mais de 20 anos, né? Então, assim, eu vou para falar em Minas Gerais sobre a questão da suástica nos sites, né? Como é que são lembrados os símbolos. E aí eu falei, sabe do que mais? Eu vou pegar um site antigo, porque os sites de hoje, as redes de hoje, as pessoas conhecem. Eu quero mostrar algo de como a rede era quando eu comecei a pesquisar. Porque a rede em 2002 era muito diferente da rede de hoje. A gente teve uma transformação profunda nas redes sociais, né? E teve uma transformação profunda da própria internet. Não tinha nem Google quando eu comecei a pesquisar, né? O principal buscador era o Alta Vista. A gente tinha uma configuração de rede muito diferente da que a gente tem hoje. E aí eu falei, vou levar algo antigo. E aí eu pedi ao meu marido para ele pegar, porque os sites antigos eu fiz muito empenho para que eles fossem retirados do ar. A gente sempre denunciou todos os sites, os perfis que a gente encontrou na internet. E o próprio, não só a gente, né? A Safernet, outras pessoas, à medida que esses perfis vão sendo encontrados, as pessoas denunciam, né? Só não denuncia quem compactua, digamos assim. E eu fiquei muito assustada quando meu marido me entregou um pedaço, porque os sites são enormes, né? Os sites, eles são gigantescos quando eles são impressos. Para você ter uma ideia, eu não sei onde está agora. Quando eu terminei o doutorado, eu já tinha lido 2 milhões de páginas neonazistas. É uma quantidade absurda de material. Então, eu pedi para o meu marido pegar lá no alto uma parte do Valhalla, que chamava Valhalla 88, que era um site neonazista muito conhecido até quando ele saiu do ar em 2007. E meu marido me entregou o bloco, né, do site, que era para estar aqui. Não, tudo bem. Eu queria mostrar, eu não sei onde ele colocou, peraí. Bom, ele vai entrar aqui em algum momento aí para me trazer água e eu mostro. E aí, desculpa. E aí eu peguei o bloco e quando ele me deu, eu abri. No que eu abro ocasionalmente, foi muito por acaso mesmo, numa carta de Jair Bolsonaro. Mas eu gelei. Na hora, a minha sensação foi física. Eu falei, o que um site neonazista de 2004 está fazendo com uma carta de Bolsonaro dentro do corpo dele, né, do corpo do site? Como eu não vi isso antes, né? Porque é lógico que eu li o site um monte de vezes, a gente trabalha com leitores de texto, né? A gente trabalha com NVivo, que é um software que ajuda na pesquisa qualitativa, mas, obviamente, esses leitores eles vão procurar os temas mais importantes dentro do site, as palavras-chave dentro do site. Uma carta não vai se tornar o tema mais importante do site, vai se tornar o discurso que é mais importante dentro do site, as falas sobre mulheres, sobre judeus, sobre o Holocausto. Então, eu nunca encontraria através de um ledor, por exemplo, né? de um aplicativo. E aí eu falei, gente, agora eu vou colocar o meu HD externo para varrer todos os sites que eu já li, né? Porque eu quero ver se tem em outros sites.
E, ao mesmo tempo, eu fui para o arquivo da internet, que é o, né, Web Archive, para poder localizar lá todos os sites do mundo, para ver se algum tinha essa carta. Falei, vamos atrás disso agora. E aí eu localizei 3 sites nazistas que tinham a carta, né? E no arquivo da internet eu só localizei esses 3 sites. Ou seja, ele pode ter mandado esse material para 5 milhões de pessoas, mas só quem publicou esse material foram 3 sites nazistas. Ou seja, só 3 sites nazistas tomaram para si o conteúdo dessa carta, que diz: vocês são a razão da minha existência. Né? Então, é algo que eu fiquei profundamente chocada de existir, né? E mais ainda de ter essa digamos assim, essa força textual, né? Ele falando com aquelas pessoas que elas eram a razão da existência delas. Só que num dos sites, eu vou te mandar agora um link que eu costumo mandar quando eu estou em live. Eu vou te mandar um link de um dos prints que tem no Internet Archive desse site, certo? Só um segundo. Ah. Então, eu mando para você ou para o Johnny? Não, pode mandar para mim, tudo bem. Tá. Mandei, certo? Valeu, então, esse é um dos prints que se tirou no Internet Archive, ou seja, quem constrói esses prints é a própria plataforma do arquivo na internet. Né? Para as pessoas que não compreendem isso, essa plataforma ela registra prints, né, de todos os sites que existem e existiram na internet. Então, todo e qualquer site que já existiu, né? Se ele foi para o ar um dia, se ele teve acesso, se ele teve tráfego, ele vai ter registros de memória nesse site. Então, não tem como uma pessoa fazer um site e não deixar nenhum rastro na internet, porque esse site, se você teve um tráfego considerável, ele vai printar, a não ser, obviamente, que seu site não se relacione com ninguém na internet, não tenha nenhum link, e aí ele vai ser considerado material não arquivado, ele vai para a DIP, né, que uma pasta de web é formada desses lugares sem vínculo. Né? Mas se ele teve vínculos, e se ele foi um site de webface, como a gente fala de superfície, ele com certeza vai estar lá printado com rastros. E absolutamente só nos sites nazistas é que estava tanto a carta, e nesse site Econac estava um banner, né? Como você já deve ter visto aí. Sim, né? vi. E aí tem um banner, tem a foto do Bolsonaro, né? E tem um banner. É o único político que o site linkava. Quer dizer, se o site linkasse vários políticos, a gente poderia estar aqui conversando sobre os brasileiros ou os políticos que estavam em 2004 em contato com sites neonazistas. Mas não é isso que está nesse site. Eu não posso criar algo que não existe. O que tem nesse site é um vínculo do site para o site do Bolsonaro, um banner de uma campanha de armamento do Bolsonaro, onde ele chama a campanha de desarmamento de coisa de vagabundo. Né? E aí, nesse momento, eu fui, através dessa imagem, eu fui também atrás do print do site do Bolsonaro de 2004. Né? E no site do Bolsonaro de 2004, há um elemento gráfico, porque antigamente você usava elementos gráficos dentro do HTML, as pessoas têm que entender que era assim que era feito a programação dos sites. Se usava elementos prontos de HTML para contar visitantes, certo? E esses elementos, desses desenhozinhos, eram colocados nos sites dentro do código, porque as pessoas eram muito diferentes de como é hoje. Hoje você tem estatísticas através do Google, através se você usa programas de blog para formar, mas naquela época não tinha nada disso, certo? A gente está falando de uma época remota, da pré-história, digamos assim, né? Do que a gente tem hoje da Cibercultura.2.
onde as pessoas conseguem se aproximar da rede, participar dela com mais facilidade, de uma forma mais democrática. A internet nessa época era mais para quem conhecia algum tipo de programação mínima, né? Então, quando a pessoa não sabia programar, ela se valia de determinados objetos que já estavam em forma de programação, e no site do Bolsonaro tinha esse elemento de visitantes que dava para uma página de estatística de visitas, porque é isso que era feito, você clicava e aí um computador te dizia de onde vinha essas visitas, de que lugar que era, e aparecia tipo um mapa mundi e te dizia, ó, tá vindo de cá, tá vindo de cá, tá vindo de lá, né, tá vindo desse site. Então, quem te visitou? E aí, quem media isso, naquela época, era o Alexa, e aí ele te dizia, olha, quem visitou esse site, visitou também, e aí ele te explicava. E esse site, o Econac, ele tinha mais de 300 mil acessos, era um site muito visitado. Então, você imagina que a gente não está falando de qualquer lugar, entendeu, na internet. A gente está falando de um grande site neonazista. Um site que estava em Portugal e que era construído por brasileiros e portugueses, na língua portuguesa. Era o maior site neonazista em língua portuguesa. E esse site, ele tinha, para você ter uma ideia, um espelho inteiro do site da Editora Revisão. A Editora Revisão tinha sido proibida de estar no Brasil, né? E esse site tinha o site inteiro da Editora Revisão, que é uma editora que já foi condenada a não publicar livros no Brasil por conta de racismo, né? Mas estava lá. Esse site tinha materiais e entrevistas com os grandes neonazistas do mundo, com grupos de rock neonazista, ele tinha materiais antissemitas, materiais de revisionismo do Holocausto, ela linkava o Hezbollah. Não era assim, um certo qualquer, a gente não está falando de qualquer site neonazista, a gente está falando do grande site neonazista. Ela tinha link para todos os sites neonazistas da Europa e da América, que existiam na época. Era um site muito conhecido. E era um site que se dizia econacionalista. Por que ele tinha esse nome? Porque ele afirmava que só o espaço branco, né, feito por pessoas brancas, né, sem deficiência, e aí branco entenda-se, por favor, sem deficiência, né, pessoas absolutamente só heterossexuais, de origem europeia, porque branco não é só branco, branco é uma condição que enquadra determinadas condições. Por exemplo, apesar de eu ser uma pessoa clara de olhos azuis, eu não sou considerada branca porque eu sou uma mulher com deficiência, certo? Isso bem claro, porque eles são profundamente eugênicos, né? E aí no site se falava de eugenia, no site se falava da obra revisionista do Iving, que é um revisionista muito conhecido na Inglaterra, e nesse site é que tinha esse link. E 90% do acesso do site do Bolsonaro vinha desse site. Então, era impossível que pessoas que olhassem aquele site, sabe, que administrassem o site do Bolsonaro, que fizesse o cotidiano do site, que é botar figura, botar imagem, botar texto, né, tirar texto, não soubessem que o tráfego estava vindo nesse site. Né? E que eu saiba, o Bolsonaro não procurou a Polícia Federal em 2004, né, para dizer, olha, o meu acesso do meu site está vindo de um site neonazista. Né? Então, porque isso seria uma atitude de uma pessoa que não quer compromisso com o site neonazista. Até hoje ele não se manifestou publicamente contra o nazismo. Muito pelo contrário, né? Todos os sinais dele têm sido de um apoio e de uma, digamos, de uma tolerância que mostra uma intimidade e de um apaixonamento eletivo, eu diria, até para lá de uma afinidade, inclusive, de um apaixonamento eletivo muito profundo. E quando eu vi esse banner, quando eu fui vendo o que era o site, eu fui ficando muito assustada. Eu fiquei 10 minutos em choque, eu não sabia o que fazer, viu? Não sabia. Porque quando você acha um material desse, a única coisa que você sabe é que você não pode ficar com esse material para si.
Porque eu não podia ter descoberto isso sobre o presidente da República e ficar calada. Eu não me perdoaria como ser histórico. Entende? Essa história me escolheu para eu descobrir isso, eu devo à história do meu país colocar isso de alguma forma, né? E aí um colega que é historiador me apresentou o Demore, e aí o resto todo mundo sabe, né? A gente construiu a matéria, a gente aproveitou o gancho da visita da deputada alemã, né? Que é neta do ministro das Finanças hitleristas, para a gente divulgar. Mas a gente, nesse período, a gente tentou descobrir várias coisas. Eu vou parar por aqui para você poder continuar, mas eu acho que já deu uma ideia de como foi difícil, até para mim, ter chegado nesse material. Nesse sentido, Adriana, a questão que eu coloco, é possível dizer, então, que Bolsonaro, pegando até o final do que você disse há um minuto atrás, que o Bolsonaro tem uma forte afinidade com o nazismo? É possível fazer essa afirmação com base em todo esse levantamento que você fez? Eu e o Demore, nós construímos um termo chamado bolsonazismo, né? Em vez de bolsonarismo, bolsonazismo. Porque, veja, eu não consigo mais olhar para tudo que acontece depois como fato aleatório, eu tenho que olhar como projeto. Sim, Você sim. compreende? É impossível para mim, com o que eu conheço de história social, de antropologia, entendeu? Eu não tenho como não fazer relações e não interpretar todos os fatos que vêm depois dessa descoberta. Porque, veja, até essa descoberta, eu poderia aceitar que eram fatos aleatórios, equívocos, tipo, mesmo quem não aceitasse, teria que, de algum momento, fazer relações muito complicadas, digamos assim. Mas depois dessa descoberta, eu vou questionar o quê? Entende? Assim, é tipo, ele estava, de fato, num site neonazista. A carta dizia, de fato, vocês são a razão da existência do meu mandato. Nós tentamos na Câmara pedir uma cópia dessa carta, pedir para quem ela foi enviada, perguntar se o banner foi pago, se foi pago com dinheiro público, porque aí a gravidade você concorda que seria, né, maior, e disseram para a gente que toda a correspondência do deputado, enquanto deputado, ela era segredo de justiça. E Sim, eu sim. não entendo isso, Vila, desculpe, eu acho que a correspondência de um deputado federal ela é pública, porque ele está eleito pelo povo. Então, mas parece que é muito comum agora colocar as coisas sobre 100 anos de sigilo, então eu fico um tanto com dificuldade de compreender esse ponto. Deixa eu lhe perguntar, depois da publicação da matéria, o que aconteceu? Ou seja, você foi procurada por pessoas que simpáticas na falta de uma melhor expressão, pessoas pesquisadores que passam pelo tema também, ou que estudam o tema, e que viram quão importante, segundo a sua leitura, o estabelecimento da relação do Bolsonaro com o nazismo, e, por outro lado, deve também, presumo, ter sido procurada pelos bolsonaristas. E quando eu falo procurada, mensagens, pode ser que tenha tido ameaças, eu não sei, porque hoje nós estamos num momento de muita tensão. Como é que foi isso, Adriana? Veja, eu tenho recebido muito apoio da academia, né? Muito apoio da academia, porque, inclusive, eles conhecem o meu trabalho de anos, né? O meu trabalho sempre teve na imprensa. Quando eu, em 2007, defendi o meu mestrado, saiu uma matéria no jornal da Unicamp, a imprensa repercutiu, né, em vários lugares. Quando eu defendi meu doutorado, em 2018, também a imprensa repercutiu, ou seja, a minha pesquisa não é uma pesquisa que nunca foi repercutida pela imprensa, ao contrário, ela sempre foi repercutida, porque eu sempre pesquisei grupos não nazistas nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, então, assim, eu sempre tive essa repercussão muito partilhada. Eu nunca quis fazer uma pesquisa sem falar com a imprensa. Ao contrário, eu sempre falei com a imprensa. Em momentos históricos, inclusive, do neonazismo. Por exemplo, quando em 2009 o neonazismo brasileiro se recolheu, quando um líder do principal grupo fez uma emboscada e assassinou
os líderes do outro grupo principal dos neonazistas. Então, eu sempre fui entrevistada e sempre falei, mas de um ponto de vista acadêmico, sobre o que significa a questão do neonazismo. Então, é óbvio que quando isso veio à tona, as pessoas me procuraram muito, né, tanto jornalistas quanto os colegas, para dizerem, olha, a gente quer ouvir o que você descobriu, porque a gente sabe que sua pesquisa é muito séria. E, por outro lado, digamos, as pessoas próximas a bolsonaristas ou os próprios bolsonaristas começaram a ter duas atitudes. Uma é a negar, né, transformar em fake, né, a minha pesquisa, a minha existência. Bom, se a Terra não é redonda, todo o resto pode ser fake, né? Então, no que eu considero que quase tem virado um culto, né? Eles têm tentado, digamos, desconsiderar as minhas descobertas pelo fake. E outros têm vindo com ódio, né? Eu recebi algumas ameaças e até para tomar minha segunda dose de vacina precisei de proteção policial. Né? Então, assim, precisei. Então, assim, houve momentos que foram bem difíceis, porque a gente recebeu algumas mensagens, né, difíceis, e um policial amigo nosso nos acompanhou, né? Ele nos acompanhou na tomada da segunda vacina, porque eu estava bastante assustada. Eu tenho recebido algumas ameaças, eu estou em processo de catalogá-las para fazer um BO, assim, um BO mais robusto, porque se eu ficar fazendo um BO de cada ameaça que eu recebo, vou encher muita paciência aos policiais. Então, eu estou juntando, porque foi muitas ameaças, né? Meu marido ficou muito preocupado, as pessoas que estão perto de mim estão muito preocupadas, a minha família está muito preocupada, né? Mas é o que eu digo para as pessoas que estão próximas de mim, gente, eu sabia que isso podia acontecer quando eu falei disso, né? A questão é que a história me deu esse achado, eu vou fazer o que com isso? Né? Se eu me silenciasse, eu me sentiria uma pessoa que traiu o próprio país, eu não poderia fazer isso, né? Porque, veja, a questão da branquitude, a questão da supremacia branca, a questão do nazismo nunca fez nenhum sentido para mim, certo? Mas eu tenho que levar a sério o que os meus informantes falam para fazer uma pesquisa. Você sabe muito bem o que é isso, o que é uma etnografia, né? Você é um historiador, conhece o método, né? Só que, veja, etnografar um objeto com o qual você não compartilha nenhuma simpatia é um processo muito complicado. Porque, no geral, as pessoas fazem etnografia de minorias e de pessoas com as quais elas simpatizam, né? Então, assim, eu sempre etnografei o objeto que não me é simpático de forma nenhuma. Um objeto que eu sempre denunciei. Então, assim, a minha etnografia levou embora metade da minha alma, porque as coisas que eu leio são horríveis, certo? São pessoas que transformam os objetos odiados não apenas em animais ou em objetos desumanos, mas em construções linguísticas e visuais terríveis de lidar, né? Então, eu já tive que lidar com frases e com textos absolutamente absurdos, de todos os pontos de vista. Então, eu não tenho medo, digamos assim, disso, porque eu já estou acostumada a ler coisas horrorosas. A violência faz parte do meu cotidiano, a minha pesquisa me viola há 20 anos. Né? Inclusive, eu tinha um colega de doutorado que ele dizia que a minha pesquisa era uma tentativa de suicídio, ele brincava com isso, né? Porque são 20 anos, né, o tempo todo lendo um conteúdo que é profundamente pesado. Né? Muitos professores falam que não aguentariam o que eu leio todo dia. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, tem um cartaz no Valhalla, que o Valhalla é um site nazista, né, como eu disse antes, que descreve que está acontecendo um genocídio branco e que um dos motivos que gera esse genocídio seria o casamento interracial. Então, ele coloca lá, tem um cartaz que fala: o que você faz quando você encontra um casal interracial? Você chora? Você vomita? Aí ele desenha essas duas imagens, depois ele coloca: que tal sair por uma outra via? Que tal matá-los?
Então, assim, é um site que prega você matar pessoas porque elas estão no casamento interracial. Eu estou no casamento interracial. Meu marido pertence à cultura japonesa, ele é descendente de japoneses, ele é primeira geração no Brasil. Então, esse grupo, ele defende que as mulheres brancas que estejam em casamento interracial sejam ou mortas ou sequestradas. Então, as coisas que eu tive que ler nesses 20 anos não foram coisas simples. E eles desejam implantar no Brasil um grupo eugênico racial, um governo eugênico racial. E se você olhar o governo Bolsonaro, em vários momentos, ele optou por não agir ou por agir constituindo um caminho para esse governo eugênico. Por exemplo, quando a gente fala da pandemia e de tudo que ele não fez, né? Independente do que ele não fez por conta de interesses financeiros ou que a CPI venha mostrar, houve um projeto eugênico aí. Ele o tempo todo falou que o físico dele de atleta não deixaria ele pegar a doença porque ele era superior fisicamente. O que ele está descrevendo é uma relação entre fracos e fortes. Viu? Agora, você acha que ele leu textos que subsidiem falas como essa dele? Ou isso é meio assim, dele ter ouvido, numa linguagem mais vulgar, dele ter ouvido falar, ou de pessoas próximas a ele? É possível afirmar que ele tem leituras assim nesse campo da eugenia, do nazismo, ou não? Assim, é possível detectar isso? Isso que é a minha pergunta. Veja, eu não acho que o Bolsonaro é um grande leitor. Ele não parece uma pessoa assim de grandes leituras, né? Mas, quando ele vai no CQC, ele cita uma frase de um revisionista histórico inglês, o David Arvin, sobre Hitler. Isso foi quando? Você lembra? Quando ele esteve no CQC. Assim, quando ele fala do Hitler e quando ele fala do avô dele, né? Porque primeiro ele cita a frase do David Arvin, inclusive, que é um grupo, ele está sendo até monitorado no detector de mentiras, lembra? Essa aí, ele cita uma frase. Então, assim, veja, eu acho que para ele ter citado uma frase dele, ele tem que ter lido, né? Porque, né? Então, foi o momento que a gente localiza que ele leu, né? Então, outro momento que a gente percebe é quando ele nega o Holocausto, né? Quando ele fala que o Holocausto tem que ser perdoado, né? Então, esse momento em que ele fala que o Holocausto pode ser perdoado, sabe? Talvez não esquecido, mas perdoado lá em Israel, e que o Ad Vashem reage fortemente a essa fala, é uma fala revisionista também, entendeu? Então, de outro autor. Então, você vê que em momentos ele cita algo, né? E aí, como eu digo, ele não é um homem de muita leitura, mas parece que ele privilegiou algumas leituras em detrimento a outras, né? Quando ele vai falar do Hitler, a análise que eu faço ele fala: meu bisavô lutou na guerra de Hitler, né, e perdeu um braço. Gente, por qualquer cálculo, é impossível que o bisavô dele tenha lutado na guerra hitlerista, visto que a mãe dele é de 26 e o pai dele, eu acho que é de 24, 23. O pai dele é mais velho que a mãe, mas é da década de 20. Então, assim, o avô dele não teria idade para lutar, né, na guerra de Hitler, que vai acontecer em 39, na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele fala que o avô perdeu um braço lutando por Hitler, eu não considero isso uma mentira. Eu considero isso uma fantasia, e toda fantasia envolve desejo. Eu considero que ele está dizendo ali: olha, eu daria um braço para ter lutado por Hitler. E ele está mandando com isso mensagens, digamos, subliminares, né? Mas mensagens não só subliminares, mas mensagens que eu diria de senha. Eu queria usar uma palavra. A gente costuma dizer que o Bolsonaro ele usa Israel
o Michel Grimman fala que ele fala de uma Israel imaginária, né, na superfície, e de fundo, né, ele arrota, de vez ele é um autor, né, o Sheffield, fala que de fundo ele arrota ao totalitarismo. Mas eu gosto de pensar que não é simplesmente uma coisa de superfície, mas que é um álibi. Porque a palavra álibi me dá outros elementos para pensar esse laço com Israel que ele tenta construir. Entende? Entendeu? Então, assim, eu acho que não é só uma questão de superfície, mas é uma questão de álibi. Esse álibi que ele vai constituindo a partir do momento que ele começa a se relacionar com a Michelle, porque ela é evangélica, e ela vai aproximando ele de líderes evangélicos, né? Então, eu vejo o Bolsonaro como estrategista, uma pessoa que percebe nos líderes evangélicos um potencial de ganho para ele, e ele usa, digamos, essas pessoas, e eles deixam usar, porque há interesses aí, né, mútuos, né, e financeiros, econômicos, de poder, de política e de outros, né? Ou seja, há um capital social, político, cultural, né, sendo negociado. E dentro desse campo político, a gente sabe que essas negociações de capitais são muito duras e, ao mesmo tempo, muito frágeis, e ele usa a mulher dele como esse elemento de negociação, né? Tanto que no casamento ele fala coisas como agora ela é parte de mim, ou seja, o tempo todo é ela que se torna algo dele, né? Então, assim, ele vai trazendo para si esses elementos que ele pode controlar essas pessoas. Exato. E acho muito interessante o Malafaia ter feito o casamento dele. Isso mostra que ele já tinha uma grande influência dentro do meio evangélico em 2009. E ele vai precisar desse setor conservador dos religiosos para chegar no poder. Porque os evangélicos, esse tipo de grupo evangélico tem um poder grande no país, se a gente pensar em termos de porcentagem. As pessoas dizem, mas tem um percentual que não deixa o Bolsonaro para nada. É o percentual dos evangélicos dessas igrejas. Esses não vão deixar. Esses não vão deixar de ouvir o pastor. Eu acho que é uma ilusão. Claro. Não, eu acho que você expôs, acho que foi importante, Adriana, você expor como é que surgiu a pesquisa, como é que apareceu o documento, a vinculação disso com os sites extremistas, né? Como é que isso, o que é esse extremismo contemporâneo, né, do século XXI, como é que ele se espalha, que projeto ele tem de poder, e as relações disso tudo com Jair Bolsonaro, com o governo Bolsonaro e com essa conjuntura complexa, difícil que nós estamos vivendo. E eu desejo, Adriana, boa sorte na continuidade das pesquisas e cuidado também, porque nós vivemos um momento extremamente difícil, né? Então, tem mais uma coisa que eu gostaria de deixar registrada. Claro. Quando eu comecei a pesquisa, né, a gente tinha menos de 10 células no país, células neonazistas, né? Sim. Porque, veja, eu chamo de célula neonazista perfis de pessoas que se reúnem em determinadas cidades para praticar atos neonazistas. Seja esse ato estudo do movimento neonazista, tentativa de invasão de sinagoga, agressão a pessoas que eles odeiam, ou manifestações do tipo de grafitar ou sujar algum ambiente com suásticas, ou seja, eu não sei qual é o que ato eles vão fazer, né, porque eu não posso prever, mas cada movimento tem o seu tipo de ato particular, digamos assim. Mas quando eu comecei a pesquisa, você tinha, no máximo, 10 células neonazistas no país, isso em 2012. O movimento foi crescendo a casa de 8% ao ano. Era preocupante porque era maior do que o crescimento da população. Mas, como eu disse, em 2009, quando um grupo principal, né, havia 2 grupos principais, o Neuland e o Martelo, quando os líderes do Neuland, do Bartolo, resolvem assassinar o Bernardo e a namorada dele, que eram os líderes do Martelo, o movimento se recolheu. Obviamente, porque havia uma grande investigação policial e um grupo tinha tido os líderes assassinados e o outro tinha sido o que assassinou. Então, eles se recolheram.
Em 2011, o Bolsonaro ele é aclamado no MASP, em São Paulo, por um grupo neonazista, o São Paulo Minha Pátria, né, e o São Paulo Art Power, que chama um evento pró-Bolsonaro. É a primeira vez que um grupo neonazista sai à cena pública chamando uma pessoa pública. Né? Então, ali você tem claramente... E o Bolsonaro não fala nada sobre isso, ele não repudia isso. Era um momento que ele deveria ter repudiado claramente esse laço. E ele não faz. E aí, a partir desse momento, o crescimento dos grupos vai se ampliando, começa a crescer a 20% ao ano. Quando o Bolsonaro começa a campanha eleitoral, o crescimento está a 60%. De dezembro de 2019 até maio de 2020, que foi o período do meu último levantamento, o crescimento foi de 158%. Hoje existem no Brasil 530 células neonazistas. Nós temos 5 tipos de Ku Klux Klan no Brasil hoje. Então, é absurdo o poder da fala inflamatória do Bolsonaro sobre esses grupos. Isso é um elemento que eu não posso desconsiderar na análise, por isso que eu queria falar disso. Entende? Porque o Bolsonaro ele tem a fala inflamatória. O que é a fala inflamatória? É a fala de uma pessoa que os grupos neonazistas percebem como uma fala poderosa, legitimada, né, e que tem a capacidade de exponenciar o discurso. Então, quando o Bolsonaro fala alguma coisa, os grupos neonazistas reproduzem nas redes. Você não vai achar isso no Google, talvez nem no Instagram, nem no Facebook, mas você acha isso nas redes onde os neonazistas se manifestam, principalmente numa rede russa, né, o VK, principalmente no Telegram. Então, assim, você observando e monitorando esses grupos, como eu monitoro em mais de 30 redes sociais, você consegue perceber claramente como a fala do Bolsonaro é inflamatória para esses grupos. É como se ele fosse um elemento, para quem entende de química, catalisador de uma reação, entende? Ele faz com que o processo aconteça muito mais rápido e muito mais expansivamente. Perfeito, perfeito. Puxa, eu não imaginei que tinha 530 células neonazistas no Brasil. Não tinha a mínima ideia, achei que era uma coisa quase que desprezível, né? Mas é um número realmente impactante, impactante. Realmente, se a você coisa não está quiser, fácil. eu posso até te mandar depois a série histórica para você ter. Perfeito. Porque, eu você posso falou te da Ku mandar, Klux... eu tenho 8 relatórios feitos já, né? Sim. Você falou da Ku Klux Klan também, né? Desculpe, mas você falou que tem 5, seriam 5... Tem 5 tipos de grupo. Nos Estados Unidos tem mais de 100 tipos de grupo de Ku Klux Klan, sabe disso, né? Sim. Aqui no Brasil a gente tem 5 tipos de grupo e já tem a sexta, a gente localizou ontem a 6ª célula. Até ontem eu falava de 5 células, agora eu tenho que começar a falar de 6 células. Porque monitoramento é essa coisa contínua, né? Ou seja, claro, você acaba descobrindo uma outra, então você já vai mudando. Claro. E hoje eu tenho 189 perfis de neonazistas que eu ainda não consegui encaixar em nenhuma célula existente. Então, eles tanto podem fazer parte dessas células que já existem, como eles podem significar uma célula, 2 células ou 3, entende? Então, assim, o monitoramento é um processo contínuo. Claro. Para eu afirmar que uma célula existe, eu tenho que olhar esses perfis, vê-los atuando no meio não digital. Então, eu tenho que procurar se teve algum processo que envolveu algum ato neonazista, tenho que procurar se teve naquela cidade alguma manifestação, alguma pichação de sinagoga, algum ato de ódio. Então, é um processo muito demorado, né? E exige muito recurso de tempo. Né? Imagino. Não é fácil. Puxa vida, eu agradeço muito a professora Adriana Dias ter aceito o meu convite. Eu acho que colocou questões aí que são muito importantes, né?
alertas também para a gente acompanhar a cena política brasileira e mostrar quão importante e quão difícil é a pesquisa, né? Porque não é fácil pesquisar no Brasil, com as condições de pesquisa que nós temos, e no caso em particular, no tema com que ele trabalha, com o objeto de estudo da professora, também nós não vamos no arquivo e vamos encontrá-lo, não é? É um processo diferente, ele está em constante mutação, né? E se transformando muito rapidamente, e se espalhando esse vírus tenebroso que é o vírus do neonazismo, do antissemitismo, do racismo, e quão mal ele faz ao Brasil. Então, professora, gostaria de agradecer muito você ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada também, muito obrigada. Que a gente vê essas duas epidemias, a do Covid e a do ódio, né? É isso. Valeu, obrigado.